Já imaginou reproduzir em uma boneca as características dos seus filhos ou dos seus netos? Já imaginou ir além e tornar esse hobby tão prazeroso uma fonte de renda que te ajude a conquistar os seus sonhos e tornar a vida da sua família muito mais confortável? Surreal, né? Difícil de acreditar que é possível ganhar dinheiro com um trabalho tão gostoso de fazer. Quase uma brincadeira de criança. Meu nome é Nívia e eu sou de Feira de Santana, Bahia. Então aqui é Luca, meu neto, e aqui é meu netinho. Meu nome é Janete. Com essa boneca que eu fiz, a primeira, eu já tenho encomendas. Como uma renda extra, mas também eu faço como hobby. Eu nunca tinha feito boneca. Eu aprendi a fazer boneca com ela. Eu me chamo Rosimeire, sou de Guarulhos, São Paulo. Porque olhando parecia ser muito difícil, mas a maneira que ela ensinou para mim, eu tenho dificuldade com coisas pequenas. Foi tão fácil que eu falei, não, nem acredito. Então, eu chamo Selma e falo de Portugal. Eu estou a viver neste momento nos Açores, na Ilha Terceira. E acabei por procurar aqui não só outra fonte de rendimento, mas também aqui algo que me ajudasse a distrair um bocadinho. Eu fiz mais, ó. Eu fiz essa, quase, também, ó. Sou Deise de Guarulhos, São Paulo. E essa foi a boneca que eu fiz na oficina Bonecas Encantadoras. Foi a personalização de uma amiga minha, a Estela. À volta de 30 euros. Depois, também depende da personalização que ela tiver. Mas à volta de 30 euros a boneca grande. Aqui que é um bocadinho maior. Eu basei mais nesta aqui, à volta de 20 euros. Pô, também ainda não ouvi ninguém dizer que era caro. As pessoas vêm, gostam, pedem e está tudo bem e pedem mais. Estou pegando encomenda, já peguei várias encomendas, graças a Deus, porque a minha intenção não era vender. Minha intenção era fazer só para o meu neto. Aí uma pessoa viu, me encomendou, aí outra viu, encomendou. Eu já vendi duas, dei uma de presente. E agora chegou a sua vez de aprender o caminho para fazer e vender bonecas personalizadas em amigurumi com um método muito simples e exclusivo e conquistar a renda extra que vai mudar a sua vida e da sua família. Olá, amigurumeira! Seja muito bem-vinda à Semana Amigurumi da X. Eu sou Patrícia Fatoreto, professora de amigurumi e mentora de artesãs, e nessa semana eu vou te mostrar o caminho para fazer e vender bonecas personalizadas de alto valor em amigurumi com um método muito simples e exclusivo. Você vai ver nessas 4 aulas, de forma simples e com zero complicação, como fazer um amigurumi com 10 vezes mais potencial de venda e 10 vezes mais lucrativo, usando para isso ferramentas super simples, super acessíveis e de baixo custo, e que por você já ser amigurumeira, você provavelmente já tenha todas aí na sua casa. Ainda nessa aula, nós vamos amigurumar juntas, a gente vai fazer um amigurumi do zero e você também vai ter a possibilidade de participar do sorteio do kit Minha Primeira Boneca Encantadora, onde você vai receber aí na sua casa um kit que eu vou montar especialmente para você, com o que você precisa para fazer a sua primeira boneca. E para participar, você precisa assistir a todas as aulas. E em cada aula, uma palavra-chave vai aparecer na sua tela e você deve anotá-la. Então, assista todas as aulas com atenção. Na sexta-feira eu vou liberar um link para você fazer o seu cadastro, colocar as palavras e poder concorrer ao kit que eu vou enviar para sua casa para te ajudar a colocar em prática o seu plano de se tornar uma especialista em bonecas personalizadas de alto valor em amigurumi. E no domingo, na aula bônus ao vivo, eu vou fazer o sorteio. Então não deixa de participar. E eu já vou avisando de cara que o que você vai ver aqui na Semana Amigurumi 10X está muito longe de ser um monte de diquinhas aleatórias ou um simples passo a passo para fazer amigurumi, como tem aos montes aí na internet. Nada disso, gente. O que você vai ver aqui é resultado de um método testado e aprovado por mim e por minhas alunas. E eu tenho certeza que aí, nessa sua cabecinha, você deve estar pensando que isso tudo é bom demais para ser verdade, não é mesmo? Principalmente se você é iniciante no mundo dos amigurumis. Então eu te convido a ficar comigo durante toda essa semana, porque você vai poder ver com seus próprios olhos que é possível sim fazer e vender bonecas personalizadas em amigurumi de alto valor. E mais ainda, você vai ver que você também pode chegar lá, porque não só eu cheguei, mas também minhas alunas, algumas que saíram do zero e que colocando o método em prática, conseguiram fazer e vender suas primeiras bonecas personalizadas de alto valor em amigurumi. Algumas, inclusive, já estão indo além, estão empreendendo dentro do universo das bonecas personalizadas em amigurumi e garantindo a sua tão desejada renda extra. Eu já estou pegando encomenda, já peguei várias encomendas, graças a Deus, porque a minha intenção não era vender. Minha intenção era fazer só para o meu neto. Eu já vendi duas, dei uma de presente.
As pessoas estão gostando tanto que nem questionou de preço. Inclusive, até agora eu não estou tendo problema. Inclusive, com essa boneca que eu fiz, a primeira, eu já tenho encomendas. Mas eu estou gostando tanto que eu acho que eu vou investir nisso. A minha aluna Dilene, ela nem tinha intenção de vender, mas quando a cliente viu ela fazendo, já se encantou e pediu para comprar. Então, durante toda essa semana, eu vou te mostrar que fazer e vender bonecas personalizadas e encantadoras de alto valor em amigurumi é mais fácil do que você imagina. E ganhar dinheiro, ter renda extra vendendo as bonecas personalizadas de alto valor é totalmente possível, mesmo que você ache que elas sejam produtos mais caros, como eu ouço sempre por aí, e que por causa disso fica muito mais difícil vender. Esquece isso, gente, porque até o final da nossa semana você vai perceber que isso é um grande mito. E deixa eu te mostrar alguns dos pedidos de boneca que eu já vendi na internet, e eu quero que você observe como a procura por bonecas personalizadas é grande e também como elas têm potencial para atrair clientes que muitas vezes acabam comprando mais amigurumis e fechando pedidos com valores bem mais altos. Aqui eu tenho variados valores de produtos e pedidos, mas olha esse pedido aqui em especial. O meu cliente foi atraído para minha loja pela boneca e pela boneca amigurumi. E por essa porta de entrada acabou fechando um pedido de quase R$ 1.800. Ou seja, se você achava que os clientes não pagavam o preço, dá uma olhada nesses valores de pedido e já tira de vez esse mito da sua cabeça. Tudo é uma questão de produto certo para o cliente certo. Bom, agora eu imagino que você esteja aí morrendo de curiosidade para saber que tal de método é esse que eu ensino para poder fazer e vender bonecas personalizadas de alto valor, não é mesmo? Mas antes de eu dividir o meu segredo com você, eu acho justo que você saiba como tudo isso começou e como foi que eu desenvolvi o meu método Amigurumi 10X. O amigurumi surgiu na minha vida há exatos 15 anos, quando eu nem sabia que chamava amigurumi. E curiosamente, os primeiros amigurumis foram o casal de noivinhos do meu bolo de casamento. Olha eles aí. Dá pra ver que a gente teve uma evolução perceptível de lá pra cá, não é mesmo? Como eu disse, esse casal de noivinhos foi feito de forma bem intuitiva, totalmente sem rumo e com zero conhecimento de técnica. Eu fiz só para dar um toque divertido à decoração da nossa festa. E depois disso, eu não segui adiante. Somente 5 anos depois é que o bichinho ali da curiosidade me picou e eu quis saber mais sobre esse jeito diferente de fazer crochê, que é o amigurumi, e que na época ainda era totalmente desconhecido aqui no Brasil. O meu primeiro amigurumi oficial, com anel mágico e tudo, seguindo a receita ali direitinho, eu fiz com lã família, que era o que eu tinha disponível ali na época, e com um enchimento improvisado de manta acrílica. Aquela mesma manta de fazer recheio de patchwork. Eu desfiava ela ali, ó, para ficar mais fácil para eu encher meus amigurumis. E eu lembro bem que eu fiquei muito orgulhosa da minha girafinha, mesmo sabendo que ainda tinha muita coisa lá para melhorar. O que eu não esperava é que eu ia me apaixonar pelo amigurumi. Porque você sabe, gente, amigurumi vicia, é caminho sem volta real. Mas eu tô gostando tanto que tem dias que eu levanto mais cedo, vou lá, faço um cadinho. Porque isso vira uma cachaça, isso é contagiante e a gente não quer parar. E por causa disso, eu comecei a pesquisar e interagir em alguns grupos de Facebook que falavam ali sobre crochê e amigurumi. Foi aí que um belo dia eu resolvi postar essa minha girafinha em um desses grupos. E no meio de algumas curtidas e alguns elogios, eis que uma artesã famosa ali na época fez um comentário muito arrogante, dizendo que a forma como eu havia feito era toda errada, que eu usei a linha errada, que não era aquele jeito que fazia o ponto, que o enchimento não podia ser daquele jeito, enfim, desmereceu o meu trabalho ali de cabo a rabo, de um jeito que sinceramente eu me senti muito envergonhada e perdi um pouco a vontade de continuar. E olha que eu tô aliviando para vocês aqui as palavras que ela usou, porque ela foi realmente muito cruel e arrogante, principalmente porque sabia que estava falando como iniciante na técnica. E talvez você pense assim, isso não é motivo para se abalar, era só um amigurumi, eu nem vivia daquilo. Mas por ser iniciante, gente, eu sinceramente não estava preparada. E por alguns meses eu fiquei remoendo ali aquela crítica destrutiva e eu cheguei realmente a acreditar que o amigurumi não era para mim. Eu lembro até hoje que eu senti muita raiva dessa artesã, porque para defender a autoridade dela no assunto, ela não mediu palavras para me diminuir. E pior, ela fez isso publicamente. Bom, os dias foram passando e então eu comecei a refletir. Agora eu estava mais livre daquela raiva que eu tinha sentido naquele momento, então eu comecei a refletir sobre as críticas que ela me fez. Se ela tinha razão na crítica, tecnicamente pode até ser que sim,
mas instruir da forma como ela falou, certamente não. Definitivamente, a única coisa que aquela artesã me ensinou foi como não tratar outras artesãs, principalmente aquelas que são iniciantes, porque mesmo que não haja intenção, uma simples frase pode destruir totalmente o sonho de uma outra pessoa. E foi nessa hora que a chave virou para mim. Afinal, quem não tinha gostado do amigurumi era ela, eu tinha amado fazer. Não fazia o menor sentido eu desistir. E aquela era apenas a primeira peça. Ainda tinha muita coisa para aprender e evoluir. E a partir do momento que eu entendi isso, eu fiz as pazes comigo mesma e corri atrás, estudei, aprendi novas técnicas, me aprimorei a cada trabalho e hoje já são mais de 10 anos confeccionando amigurumis de alto valor, cada vez mais lindos e encantadores. A girafinha então se multiplicou e junto com ela vieram leõezinhos, ursinhos, cachorrinhos, gatinhos, macaquinhos e bonecas, muitas bonecas. E olha, agora eu vou falar com vocês do fundo do meu coração. De tudo isso que eu fiz, eu sempre tive um carinho especial pelas bonecas. Isso porque, se você reparar bem, você vai perceber que por mais que os outros brinquedos e personagens encantem, as bonecas são as únicas que constroem uma memória afetiva real, que a criança leva pela vida toda e nunca se esquece. E foi naturalmente que aos poucos começaram a surgir ali os pedidos de personalização. Ah, Paty, eu queria essa bonequinha, mas com cabelinho cacheado nas pontas, tem jeito de fazer? Tem como mudar a roupinha e fazer um vestido igual o que está nessa foto aqui? Dá para fazer parecida com a princesa desse filme novo que está no cinema? Tudo daí para mais em detalhes. E eu aceitava tudo. O problema é que naquele tempo eu não tinha ainda um método prático para poder fazer isso. O jeito que eu fazia era o jeito que todo mundo fazia. Eu acessava a internet, jogava lá no Google, no Pinterest, as receitas que eu estava precisando e ficava horas ali tentando encontrar 3 ou 4 receitas que juntas resolvessem a minha encomenda. Base, roupa, cabelo e outros detalhes. Cada um vinha de uma fonte diferente. Alguns gratuitos, mas a maioria pagos. E por causa disso, o que acabava acontecendo era que mesmo cobrando um preço bacana pelas minhas bonecas, a maior parte do meu lucro ficava lá na compra das receitas. Algumas até dava para usar de novo, mas teve várias que eu usei só uma vez. Fora o tempo que eu tinha que me dedicar para ficar testando fios e as próprias receitas para poder dar certo na hora de juntar tudo na única boneca. Ou seja, eu tinha um custo de produção altíssimo e um lucro mínimo em cada boneca. Muito trabalho e pouco dinheiro no fim do mês. É familiar para você essa história? Talvez você viva essa mesmíssima realidade hoje e não está sabendo onde está o seu problema. Então vai ouvindo aí. As encomendas elas aumentavam cada dia mais e eu comecei a ter urgência em encontrar uma solução que fosse mais rápida e econômica. Eu precisava de uma forma de trabalho simples, prática, de baixo custo e que me trouxesse alto lucro. Era audaciosa? Talvez, mas eu resolvi eu mesma ir atrás desse objetivo porque não encontrei nada que atendesse ao que eu precisava. E foi num momento de resgate de vivências que veio a inspiração definitiva para o que depois se tornou o meu método Amigurumi 10X. E se você é da minha geração, com certeza você vai se lembrar dessa bonequinha aqui, ó, tão popular na nossa infância. É uma bonequinha de papel que era vendida em forma de livrinho nas bancas de revista, onde a gente destacava a boneca e as roupinhas e os acessórios também e ficava ali, ó, brincando de montar ali os mais diferentes looks. Eu não sei você, gente, mas eu amava brincar com essa bonequinha. E foi exatamente essa boneca da minha infância que me inspirou a criar uma base de boneca em amigurumi que permitisse infinitas combinações. E por isso resolveria todas as encomendas que eu recebesse. E nossa, sério mesmo, ter conseguido atingir esse meu objetivo me trouxe uma sensação de liberdade indescritível. A partir daquele momento eu não ia mais ficar horas na internet correndo atrás de receita. Eu não ia mais ter que gastar parte do lucro das minhas vendas comprando cada uma delas. E eu não ia mais ter que ficar achando jeito de adaptar pedaços de receita para conseguir montar uma boneca inteira. Eu tinha acabado de estruturar uma solução completa que resolvia tudo isso. E melhor ainda, tornava a minha produção mais fácil, mais simples, prática, econômica e, consequentemente, muito mais lucrativa. Essa economia de tempo que o método proporciona me deu condições de atender o triplo de pedidos que eu conseguia atender antes. Dos 10 até 20 dias que eu levava às vezes para produzir uma única boneca, antes do método, o meu tempo de produção caiu para cerca de 10, 12 horas cada boneca. Conseguir atender o seu cliente num prazo menor que o da sua concorrência faz toda a diferença na decisão dele
na hora da compra. Então você deve imaginar a diferença que esse tempo de produção fez nas minhas vendas. Eu passei de 10 dias para 10 horas. É uma bela diferença, você não acha? E eu te conto que não tem sensação melhor do que perceber que você acertou na escolha e que, ao contrário do que muita gente pensa, é possível sim construir um negócio de verdade com a Amigurumi. Descobrir que era tudo mentira quando diziam essas sandices, que artesanato é coisa para quem não deu certo na vida, ou artesanato não dá dinheiro, ou pior ainda, artesanato não é trabalho e artesão não é profissão. E foi toda essa jornada que me trouxe até aqui hoje. Um dia eu também me encantei pelos amigurumis e mais ainda pelas bonecas personalizadas em amigurumi. E eu sempre penso o seguinte, um conhecimento que é guardado só pra gente perde o seu valor. E por pensar assim, foi que eu resolvi compartilhar tudo isso com amigurumeiras como você, que como eu lá atrás ama o que faz, é apaixonada pelo amigurumi e quer muito ter renda extra com o amigurumi. E é por isso que eu fiz esse convite especial para você participar dessa semana comigo, para que eu possa te mostrar esse caminho para fazer e vender bonecas personalizadas e encantadoras de alto valor em amigurumi com o meu método exclusivo, que é o método Amigurumi 10X. E agora eu vou ser bem sincera com você. Para você conseguir ter resultados como os meus e os das minhas alunas, existem alguns erros que são fundamentais que você primeiro pare de cometer. Só assim você vai conseguir ter resultados como os meus, das minhas alunas e até resultados melhores, fazendo e vendendo bonecas personalizadas de alto valor. E olha, são erros que ninguém te conta, mas que eu vou te revelar aqui, porque eu queria muito que alguém tivesse me contado isso lá atrás no meu começo, porque eu teria tido resultados muito mais rápido. Então vamos lá. O primeiro grande erro é acreditar que o amigurumi mais do mesmo, igual ao de todo mundo, sem diferencial, é mais fácil de fazer e vender. Você quer fazer um amigurumi e também quer vender esse amigurumi para ter sua renda extra. Daí o que você faz? Você entra na internet e começa a pesquisar algumas receitas de amigurumi. Eis que você encontra algumas que você acha ali bonitinhas e porque você achou bonitinha, você pensa que as outras pessoas também vão achar e vão querer comprar de você. Acertei? Eu sei que sim, porque eu também pensava dessa forma. Quando eu comecei, também acreditava que se eu fizesse aquele feijãozinho com arroz ali, aquele amigurumi mais basiquinho, a venda seria mais fácil e o sucesso viria naturalmente. Eu também achava que era só escolher a tendência da vez, reproduzir direitinho a receita e pá, tava tudo certo. E é fácil cair nessa armadilha, principalmente se você é iniciante, porque o fato de você ter tudo mastigadinho ali só para você executar, traz uma certa segurança. Essa mentalidade limita totalmente a sua criatividade e pior ainda, te deixa mais longe do que realmente vai fazer a diferença na conquista da renda extra que você tanto quer. O que parece ser um caminho fácil, na verdade, torna tudo muito mais difícil, porque vamos ser sinceros, qualquer pessoa que tem acesso à internet pode achar a mesma receita que você está usando e fazer o mesmo amigurumi sem tirar nem pôr, não é verdade? Agora pensa aqui comigo. Como você pretende cobrar um preço justo se tem outras 30 amigurumeiras vendendo a preço de banana para ganhar no preço? Como que você pretende mostrar para o seu cliente que o seu amigurumi tem diferencial se tem outras 30 amigurumeiras oferecendo um produto igualzinho ao seu, até nas cores e nos detalhes? Por que o cliente escolheria você nesse cenário? Ou seja, fazer mais do mesmo dificulta a sua precificação, não traz diferencial, não te torna memorável e torna as suas vendas quase impossíveis ou as coloca sujeitas à sorte. Se você vencer ali no unidunité do seu cliente, você vende. Ou seja, o mercado está saturado sim de coisas iguais. E isso dificulta sim as suas vendas. O cliente não dá valor mesmo, porque na corrida por preço, sempre tem aquela sem noção que desvalorizam todo o conjunto e jogam o preço lá embaixo e fazem o cliente pensar, por que eu vou pagar R$200 no dela se tem uma outra vendendo igualzinho ali por 120? E é exatamente essa realidade que você deve estar vivendo hoje que vai te fazer acreditar que amigurumi não dá dinheiro, que já tem muita gente fazendo, que a concorrência é desleal, que é impossível viver de amigurumi e por aí vai. Eu tenho certeza que essas frases passam o tempo todo aí na sua cabeça e você tem aí na sua casa um armário repleto de amigurumis que só fazem te deixar frustrada e triste.
E olha só, a gente sabe que existem tipos diferentes de clientes no mercado dos amigurumis. E uma coisa é fato, o cliente que busca amigurumi básico mais do mesmo também está disposto a pagar o básico. Esse é aquele tipo de cliente que chora desconto, que reclama do preço, que põe defeito para diminuir o valor e por aí vai. Por outro lado, existe um outro tipo de cliente que não quer produto. O que ele quer vai muito além. Ele quer surpreender ao presentear, ele quer emocionar, ele quer algo com significado, um amigurumi único que transmita emoções, que transmita sentimentos. E deixa eu te contar um segredo, aqui só entre nós. Esse cliente é aquele que não pergunta preço, que sabe o valor que tem um amigurumi, que atende esses requisitos e que, se tiver uma boa experiência de compra com você, fideliza e recomenda. Esse tipo de cliente que busca exclusividade e diferenciação, de cara já te exclui das opções dele quando percebe que o seu produto é apenas mais um entre tantos outros iguais disponíveis na internet. É aquele cliente que até pode ser atraído por alguma divulgação sua, mas que já no primeiro contato vai perguntar assim: você faz a bonequinha diferente dessa? Tem como personalizar para ficar parecida com a minha filha? Tem como mudar o cabelo e fazer um penteado igual esse da foto? Aí, se você tá nesse primeiro erro que eu tô te mostrando, você vai ficar inseguro e vai responder: desculpa, mas infelizmente eu não tenho essa receita. Pois é, aí você já perdeu a venda. Essa limitação e essa necessidade de ter uma receita para cada pedido te faz perder oportunidades a curto prazo, que seria o financeiro mesmo, dinheiro no bolso, e a longo prazo, porque você perde a chance de fidelizar esse cliente e garantir vendas constantes. Ano passado, e uma pessoa perguntou, um cliente perguntou, né? Ele falou: se você não faz boneca personalizada? Eu falei: ai, moço, eu não tenho esse curso, eu não tenho essa orientação ainda. Eu não vou dizer para o senhor que eu vou fazer uma coisa que eu não sei. Então, assim, eu falei para ele: eu vou ser sincera com você. Ele falou assim: então tá. Enquanto isso, lá na sua concorrência, que não é boba nem nada, já percebeu o potencial desse tipo de cliente, ela está correndo atrás de coisas novas, exclusivas e garantindo as suas vendas muito mais fácil e muito mais rápido. E vamos combinar uma coisa: para ter resultados diferentes, você precisa agir diferente. Você precisa evoluir. Ficar sempre ali no arroz com feijão pode parecer mais fácil, mas isso não vai te fazer crescer. Não vai te trazer a renda extra que você quer por todos os motivos que eu já listei aqui para você. Enquanto você continuar sendo mais uma na multidão, vai continuar vendo seus amigurumis encalhados no seu armário e seguir nesse ciclo da frustração. E pior, contando moedas, sem ver a cor do dinheiro, que é o que você tanto busca com a venda dos seus amigurumis. Outro erro comum é pensar que a agenda cheia é sinônimo de sucesso. E calma, deixa eu te explicar. O erro é acreditar que a chave do sucesso está em virar madrugadas, trabalhando ali sem parar porque já está cheia de pedido. É lógico, gente, que ter uma agenda cheia deixa a gente muito feliz. A gente batalha muito para viver essa vida. O lance é que muitas vezes isso acontece sem um planejamento e sem organização. E o que era para ser sinônimo de tranquilidade se torna insalubridade. A realidade passa a ser muito trabalho, esgotamento físico e mental e pouco dinheiro no bolso. Você trabalha loucamente e no fim do mês está cansada e frustrada porque parece que o dinheiro dessas encomendas virou ali, ó, fumaça e você nem viu a cor. Continua no mesmo perrengue e sem entender o motivo, já que não parou um minuto só para descansar. Você garante os pedidos na guerra de preços, você lota a agenda sem ter uma noção do quanto você aguenta produzir. Ah, eu não posso perder pedido, eu não posso dizer não para o meu cliente. E na real, você está muitas vezes pagando para trabalhar e acumulando ali lesões que vão aparecer daqui a pouquinho e te tirar definitivamente do mercado, como tendinites, dores de coluna e esgotamento mental. É inevitável, você vai acabar se sobrecarregando e o prazer de fazer amigurumi vai se perder, porque o que era para ser uma atividade gostosa de fazer vai só trazer exaustão e pouco retorno financeiro. Sabe aquelas frases clichê? Ninguém dá valor em amigurumi, ou não dá para viver em amigurumi? Elas mais uma vez vão ficar te perturbando, tentando te convencer que é assim, que é pronto e acabou.
A amigurumeira que pensa apenas em quantidade de pedidos acaba focando em clientes que não percebem o verdadeiro valor do amigurumi. Esse tipo de cliente geralmente dá muito trabalho e muitas vezes só compra uma vez e não volta, porque está apenas em busca de preço e do preço mais baixo. Ou seja, se a concorrente ali da rua de trás fizer mais em conta que o seu, ele te larga e corre para os braços dela sem nem pensar duas vezes. Toda aquela dedicação vai para um público que não entende o valor real do seu amigurumi, que só quer o mais barato possível e nunca reconhece o que realmente tem em mãos. E o que é pior, nessa batalha infinita, você mesma acaba se desvalorizando. Quando a sua mentalidade está voltada para o quanto mais eu fizer melhor, você se transforma em uma espécie de máquina de produção. E o lado humano e criativo do seu amigurumi se perde junto com o seu valor. É uma armadilha que leva muitas amigurumeiras a se tornarem escravas da própria agenda, trabalhando feito loucas para atender pedidos que no fundo nem ajudam a alcançar um faturamento digno. E se você não der um jeito de sair desse ciclo, você só vai piorar, porque quanto mais você enche a agenda desse jeito, mais você acaba reforçando a ideia de que amigurumi é só preço e quantidade, e não um trabalho diferenciado. Você coloca a sua saúde em risco, o seu tempo some e o que sobra é uma lista de encomendas intermináveis, enquanto o seu bolso segue praticamente vazio. O terceiro grande erro é achar que basta saber fazer. É óbvio que saber fazer e fazer bem o seu amigurumi com qualidade e um acabamento de primeira é essencial e faz toda a diferença na escolha do seu cliente. Toda amigurumeira que quer se destacar, vender mais e garantir renda extra todo mês com seus amigurumis deve investir muito e sempre no aprendizado da técnica e treinar, praticar, testar todo santo dia para ficar cada vez melhor. Mas será que só isso é suficiente? Não, e é aqui que está o seu erro. Se o seu objetivo é ter renda extra ou até viver dos seus amigurumis, só saber fazer não basta. E isso é o que poucas entendem. Saber fazer é importante, mas é 50% do caminho. Tem os outros 50% que são essenciais e precisa de muito mais do que técnica. E é aí que está o erro. Achar que ser boa de agulha basta para ter sucesso no mercado de amigurumis, porque por melhor que seja a qualidade do seu trabalho, ele precisa encontrar o cliente certo. E mais do que isso, ele precisa mostrar para o cliente o valor que ele realmente tem. É nesse ponto que muitas amigurumeiras esbarram e elas nem percebem que estão cometendo um erro. Porque sem entender essa outra parte, você pode acabar se frustrando achando que a questão é falta de qualidade, quando na verdade falta estratégia. Você também erra, assim como muitas amigurumeiras por aí, quando acredita que vender é dom, vender é sorte ou vender é privilégio reservado para uma casta superior de amigurumeiras que por algum motivo tiveram a chance de fazer parte desse grupo seleto de vitoriosas. E esse é o ponto que quase ninguém fala. Existe um mito no mercado de que vender é um dom, um talento que algumas amigurumeiras escolhidas têm. A gente olha para aquelas que vendem tudo o que produzem e pensa assim: nossa, elas devem ter nascido com um talento especial, devem ter algo que eu nunca vou ter. Mas será que é isso mesmo? Será que vender é só para quem nasceu com esse jeitinho? Ou será que existe algo além disso? Algo que você também pode aprender? Acreditar que vender é privilégio de poucas é o que impede muita amigurumeira talentosa de crescer de verdade. Quando você se convence de que vender depende de sorte ou de um dom, você começa a duvidar do seu próprio potencial. Você acaba sabotando o seu próprio crescimento, ficando presa nessa ideia de que vender não é para mim. E isso, minha amiga, é o que faz muita amigurumeira desistir. Porque não importa o quanto você invista na sua técnica, quantas horas passe aperfeiçoando cada detalhe dos seus amigurumis, se você não entender essa outra metade, o lado estratégico da coisa, você vai continuar se sentindo invisível no mercado de amigurumis. E quando você entende que não basta saber fazer, tudo muda. Você percebe que o sucesso não é só questão de sorte e começa a enxergar as possibilidades que estavam escondidas. Por isso, fica aqui comigo, porque nessa semana eu vou te mostrar como transformar essa mentalidade e finalmente fazer do seu trabalho um amigurumi de alto valor e uma fonte de renda de verdade.
Inclusive, na nossa aula 2, que vai acontecer na próxima quarta-feira, eu vou trazer algumas dessas estratégias em detalhes para você. Não perde de jeito nenhum, porque será uma aula cheia de ideias para você começar a enxergar a luz no fim do túnel e perceber sim, que existe sim um grande potencial no seu ateliê de amigurumis. E agora vamos iniciar o nosso projeto. E eu também tenho certeza que ao final das aulas, além de sair com o projeto pronto, você ainda vai descobrir muitos detalhes da técnica que você acaba errando sem perceber, ou porque ainda não sabia como fazer. Bora lá! O projeto que a gente vai fazer juntas nessa edição da Semana Amigurumi 10X é o John, esse soldadinho fofinho aqui, sem costura e com a cabecinha articulada. Ele é o personagem principal da história Quebra-Nozes, que é um clássico do Natal. Por isso, nesse formato, ele já se torna um amigurumi bem versátil, como todo o método Amigurumi 10X ensina. 10 vezes mais possibilidade de venda e lucro, porque ele tem várias funções, que vão desde um brinquedo até um item de decoração para as festas natalinas. E é muito importante você seguir direitinho esse passo a passo, porque no decorrer das 3 aulas, você vai conseguir fazer o projeto completo e também entender a lógica por trás do método Amigurumi 10X, que é o que realmente vai fazer com que você consiga transformar o seu amigurumi em uma fonte de renda de verdade. No fim dessas 3 aulas, você vai saber direitinho qual o caminho para fazer e vender bonecas personalizadas de alto valor em amigurumi com um método simples e exclusivo, que é o método Amigurumi 10X. Então, vamos começar então pelas ferramentas. O que a gente vai precisar para esse projeto? A gente vai precisar de uma agulha de crochê compatível com o fio que a gente vai usar, e eu já vou te ensinar como que você vai ver isso. A gente vai precisar de uma tesourinha simples. Aqui eu tenho uma tesourinha de arremate, mas você pode usar a que você tiver. Um marcador de pontos, que é essa ferramentinha aqui, que se for difícil de encontrar aí na sua região, você pode substituir por um fio de linha de cor diferente, ou então até mesmo por um clipe de papel. Isso aqui é só pra gente marcar o pontinho. Outra ferramenta que a gente vai precisar é a agulha de tapeceiro, pra gente costurar o chapéu dele e fazer alguns acabamentos. Então, aqui eu tenho 2 tamanhos, ó. Eu tenho a agulha de tapeceiro maior e essa menorzinha aqui, ó, 2 tamanhos diferentes. Eu gosto de usar os 2, cada um para uma função diferente, tá? Mas você fica tranquila e usa que for mais fácil para você, tá bom? A gente vai costurar só esse círculozinho aqui do chapéu dele, para fixar na cabeça. Todas as outras partes do soldadinho, elas são sem costura, totalmente sem costura. Lembrando que as ferramentas eu uso para fazer o amigurumi e os materiais eu uso no amigurumi. Então, agora a gente vai ver os materiais que a gente vai precisar para fazer o nosso soldadinho. Então, para fazer o John, você pode usar o fio que você tiver na sua casa ou que for mais fácil de encontrar na sua cidade ou até mesmo aquele que for mais confortável para você, aquele que você gosta mais de trabalhar, tá? No meu projeto, eu usei esse fio aqui, que é o fio Amigurumi da Círculo, que é o meu preferido aqui no ateliê, principalmente pela qualidade e pela variedade de cores que ele tem. A cartela completinha do fio Amigurumi, ela tem 100 cores e ela atende muito bem qualquer bichinho ou boneca que a gente queira fazer. Aqui no soldadinho, eu usei as cores preto, branco, vermelho e o marrom para o cabelo. Aí a tonalidade, você fica à vontade para usar a tonalidade que você quer, tá? Então, aqui foi o preto e o branco, o vermelho. Eu usei essa cor aqui, ó, se quiser fazer igualzinho o meu, vermelho círculo, que é o código 3402, e o marrom, eu usei a cor brigadeiro, tá? Mas aí você fica livre para usar a cor que você quiser, tá bom? E eu usei também aqui, ó, o fio Amigurumi Brilho, também da Círculo, na cor mostarda, o código 7030, para poder fazer esses detalhezinhos em dourado que ele tem, tá? E para fazer o tom de pele, você pode ficar livre também. Aqui eu usei o macadâmia. E como eu disse no começo, que a agulha de crochê, ela tem que ser compatível com o fio. Para você saber isso, como que você sabe se ela é compatível ou não, o que você vai fazer? Você vai olhar no rótulo aqui do seu fio, então aqui a gente tem as informações do rótulo, vira aqui, você vai ter as outras informações aqui,
E aqui você vai encontrar um desenho, ó, de uma agulha de crochê e essas duas cruzadinhas são as agulhas de tricô. Então, na agulhinha de crochê, a gente tem aqui embaixo a seguinte informação, ó, 2 milímetros a 4 milímetros. Significa que você pode usar as agulhas de tamanho 2 milímetros até 4 milímetros, que tá ok para a espessura desse fio. Eu gosto de usar a agulha 3, é a que é mais confortável para mim. Essa numeração é a numeração que o fabricante sugere, mas como que você vai saber se você compra a maior, a menor, ou da mesma forma que eu aqui, um número intermediário? Então, você vai usar como base a tensão do seu ponto. Então, por exemplo, se você tem um ponto muito apertado, escolha uma numeração maior de agulha. E vice-versa, se o seu ponto é muito solto, escolha uma numeração menor de agulha. A escolha da agulha é um grande erro que muitas amigurumeiras cometem e que compromete o trabalho, porque o ponto não fica legal se você escolher errado. Então, se você usar uma agulha muito grossa, o ponto ele vai ficar mais aberto. E aí o enchimento ele aparece. Ou então o contrário, se você usar uma agulha muito fina, pode dificultar na hora de você fazer o crochê, vai ficar mais difícil, vai doer a sua mão quando você for fazer o crochê e vai deixar o seu trabalho muito rígido, muito estruturado, que vai dificultar na hora de você fazer a modelagem no momento do enchimento. Então, você vai ter uma peça muito rígida, muito dura, e às vezes você precisa fazer um enchimento assim de uma curvinha, de um detalhezinho, vai ficar muito difícil para você conseguir modelar. Então, o ideal é sempre um meio termo, tá? Então, se você tem um ponto muito apertado, pega uma agulha de numeração maior, que é para a agulha ajudar o seu ponto a ficar um pouquinho mais solto. E se você tem um ponto muito solto, uma agulha de numeração menor, para a agulha ajudar o seu ponto a ficar mais apertadinho, mais ajustado, tá? E aí você consegue esse efeito intermediário que eu tô falando. No meu caso, como o meu ponto ele é um ponto de tensão média, ele não é nem solto e nem apertado, eu uso uma agulha de numeração média, numeração intermediária, de acordo com o que o fabricante recomenda, tá? Outro material que a gente vai usar é um par de olhinhos com trava de segurança. Então, o olhinho com trava de segurança é esse material aqui, ó. A gente vai usar um de 9 milímetros, ele tem essa rosquinha, ó, na parte de trás dele e tem essa travinha. Essa travinha aqui, que depois, quando a gente aplica no bonequinho, a gente vai encaixar a travinha aqui no olhinho para poder fixar esse olhinho na peça, tá? No decorrer das aulas, você vai aprender como você vai aplicar. E hoje em dia é muito fácil você encontrar em qualquer armarinho ou mesmo pela internet. E se ainda assim estiver difícil para você achar para comprar, você pode substituir por um olhinho bordado, um olhinho pintado com tinta para tecido ou mesmo colado. Eu usei também aqui, ó, um botãozinho de madeira estampado para poder decorar. Esse botãozinho aqui, ele mede 1 centímetro e você pode substituir por outro tipo de botão ou então colar outro tipo de acabamento, um círculozinho de feltro, uma fivelinha, o que você quiser, tá? E por fim, a gente vai precisar também de fibra siliconada para o enchimento, que é outro material que você encontra facilmente em armarinhos ou na internet. E durante a nossa prática, eu vou te ensinar a fazer um enchimento perfeito, porque essa etapa é de extrema importância para a gente ter um amigurumi de qualidade. É o enchimento que vai modelar e que vai dar estrutura para o amigurumi. Por isso, não pode fazer de qualquer jeito. Então, bora lá, agulha e fio na mão, bora começar a crochetar o nosso soldadinho. Na aula de hoje, a gente vai fazer os bracinhos, as perninhas e esse barradinho do casaco do nosso John. E não perde de jeito nenhum a aula 2, que vai ser na próxima quarta-feira, onde a gente vai dar sequência na nossa receita. Você precisa assistir esse minicurso completo, as 3 aulas, para você conseguir concluir o seu soldadinho. Então, nós vamos começar fazendo os bracinhos, ó, fazendo os bracinhos do nosso John. O que a gente vai precisar? Eu tô usando aqui o fio amigurumi na cor macadâmia, que é o código 3148, tá? E eu vou usar também o vermelho que eu já mostrei pra vocês, tá? Então, eu vou pegar o meu fio macadâmia, vou fazer o anel mágico. Como que a gente faz o anel mágico, ó? Pontinha, 2 dedos, pontinha do fio pra frente,
Vou dar uma volta em volta dos meus 2 dedos e vou fazer um X nessa parte que tá virada para mim. Seguro aqui atrás o meu fio, ó, apoiei o meu fio, viro, vou ter 2 fios paralelos, passo a minha agulha com o ganchinho para baixo, ó, por baixo da primeira linha, pesco a segunda linha, ó, trouxe ela para cá e vou fazer uma volta no sentido horário. Pesco a minha linha de cima e passo por dentro do meu círculo. Beleza, tá prontinho aqui o meu anel mágico. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, eu vou introduzir minha agulha no centro do anel mágico, laço e faço ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos dentro do meu anel mágico. Vou ajustar o anel, só puxar o fiozinho, normal. E na minha próxima carreira, eu vou fazer uma sequência de aumento e 1 ponto baixo. E vou repetir essa sequência 3 vezes. Então, meu primeiro pontinho, a gente vai trabalhar em crochê espiral, ó. Então, eu não fecho a minha carreira. No meu primeiro ponto, eu já faço 1 ponto baixo. E aqui, nesse primeiro ponto, eu vou usar o meu marcador. Eu vou colocar o meu marcador para marcar esse ponto que eu fiz. Primeiro ponto, um aumento. Então, um aumento. Próximo ponto, um ponto baixo sozinho. Mais uma sequência. Aumento. Um ponto baixo sozinho. Próxima. Aumento. Um ponto baixo sozinho. Fiquei com um total de 9 pontos no meu trabalho. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer 3 carreiras de 9 pontos. Então, são 3 carreiras sem aumento e sem diminuição. Eu vou fazer as 3 carreirinhas e volto pra gente dar sequência. Você pode pausar a aula aí também e fazer suas 3 carreirinhas. 3 carreiras de 9 pontos baixos. Muito bem, aqui eu fiz as minhas 3 carreiras de 9 pontos. E meu último pontinho aqui eu não arrematei porque eu vou trocar de cor. Então, agora eu vou trocar para a cor vermelho. Então, eu peguei já o meu fio do vermelho. E para fazer essa troca de cor simples, tô fazendo troca de cor simples, tá? A gente vai só pegar o fio vermelho e arrematar esse último ponto com o fio vermelho. Faço o meu primeiro ponto aqui, que é no vermelho. Vou colocar o meu marcador. Aí, eu posso cortar o meu fio macadâmia. Dou um nozinho aqui atrás, no avesso, para poder deixar ele bem presinho ali, bem firme. Troca de cor simples, tá, gente? Em outras edições da Semana Amigurumi 10X, eu já ensinei vocês como fazer a troca de cor sem degrau, a troca de cor que fica alinhadinha, certinha, sem degrau. Nessa daqui, a gente vai fazer a troca de cor simples mesmo, tá? E agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer mais 8 carreiras de 9 pontos, só que agora no vermelho. Então, da carreira 6 à carreira 13, 8 carreiras na cor vermelho. Então, vou fazer aqui e vou voltar para finalizar com vocês. Muito bem, então, aqui eu fiz as minhas 8 carreiras de 9 pontos baixos. Para finalizar agora, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar a minha peça no meio. Essa peça, esse bracinho não vai em enchimento. Então, eu vou dobrar a minha peça aqui no meio, ó. E vou fechar essa abertura aqui com 4 pontos baixos, pegando um pontinho de um lado, um pontinho do outro. Eu vou atravessar a minha agulha, ó. Atravessei a minha agulha aqui. Faço um ponto baixo. No próximo ponto, atravessando do outro lado, costurando com a agulha, ó. 2, no próximo 3 e no próximo 4 pontos baixos. Faço uma correntinha
e corto com fiozinho curto, porque não vou costurar. Então, fiozinho curto aqui só de acabamento. Aí, eu preciso fazer 2 bracinhos. Então, aqui tá o meu primeiro bracinho, ó. E aqui o meu segundo bracinho já tá prontinho aqui. Então, os 2 bracinhos. Então, façam aí os 2 bracinhos e a gente retorna para poder fazer mais uma parte do nosso soldadinho. A próxima peça que a gente vai fazer agora é esse barradinho aqui do casaco, é um barradinho solto, ó. Então, a gente vai fazer esse barradinho aqui do casaco do soldadinho, tá? Então, fio vermelho que você estiver usando, a gente vai fazer dessa vez um nó corrediço normal, porque a gente vai começar com uma base de correntinhas. Então, eu fiz o meu nó corrediço, não é anel mágico, e aqui eu vou fazer 31 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Então, eu fiz um cordão de 31 correntinhas. Muito cuidado quando vai trabalhar em base de correntinhas, que as correntinhas têm que estar viradas todas para o mesmo lado. Você não pode deixar ficar torcendo a base de correntinhas quando você vai trabalhar, que senão o acabamento não fica bonito. Agora, a gente vai voltar a partir da nossa segunda correntinha. Então, a primeira correntinha é que tá na agulha. A partir da segunda correntinha, a gente vai voltar fazendo 30 pontos baixos. E aqui tem um pulo do gato, ó. Pro seu acabamento ficar perfeito, em vez de você pegar a alcinha de cima aqui da correntinha, ó, fica uma alcinha só aqui na sua agulha, você vai pegar por baixo, ó, vai pegar lá embaixo na alcinha de baixo e vai deixar 2 alcinhas na sua agulha, para você fazer a sua carreira. O seu acabamento fica muito mais bonitinho, não fica com buraco. Então, só introduzir a agulha aqui, ó, lá embaixo, ó, 2 alcinhas aqui em cima, 2, então, vou fazer uma carreira com 30 pontos baixos, bem tranquilo. Em vez de pegar aqui em cima, pega lá embaixo, ó. 3, 4, 5, não tem dificuldade, é só mergulhar a agulha mesmo aqui, ó, deixando uma alcinha só aqui na frente. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 26, e aqui tem outro pulo do gato. Toda vez que eu trabalho em correntinha, e fica o fiozinho aqui do começo, aquele fiozinho quando a gente começa a fazer a base de correntinhas, eu já faço aqui o acabamento. Então, eu só dobro ele aqui pra trás, ó, dobro ele pra trás, e aí, quando eu for fazer o meu ponto, eu já faço conduzindo ele aqui no meio, ó, ele vai ficar ali no meio, já escondidinho. Então, meus últimos 4 pontinhos, ó. 1, 2, ele tá aqui, ó. 3 e 4. Então, esse aqui elimina aquele negócio de você ter que ficar fazendo acabamento depois, escondendo o fiozinho. Então, fiz os meus últimos 4 pontinhos aqui. Vai ficar essa barriguinha, o que que a gente faz? Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Fica essa barriguinha aqui, ó, do fio que a gente fez o acabamento, a gente só vem aqui por trás, ó, e puxa ele, ó, ajusta. E a barriguinha some e fica certinho. E aqui você já pode cortar para fazer o seu acabamento, o fiozinho já tá escondidinho, o acabamento já tá perfeitinho, tá?
O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer carreira de vai e volta. Então, carreira de vai e volta, eu faço uma correntinha no final, vou virar o meu trabalho e volto trabalhando aqui, fazendo 30 pontos baixos. Onde que vai ser o meu ponto baixo? Meu primeiro ponto baixo aqui, ó, vai ser no primeiro buraquinho, no pezinho da minha correntinha. Não é no ponto da frente, não. Então, e aí eu dou sequência aqui, ó. Cada buraquinho eu faço um ponto baixo até o final. O ideal é que você conte, para não errar, para não ficar menos pontinho, porque o último pontinho aqui, ele sempre fica meio escondidinho. Ele tá escondidinho aqui, ó, nessa última alcinha que a gente faz aqui. Então, faça contando, tá? Então, 3, 4, 5, 6, principalmente se você é iniciante. 7, 8, aí você tem um acabamento perfeitinho nas laterais. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, ponto sobre ponto. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ó, o que eu falei pra vocês, ó, 29, e o último pontinho ele tá aqui, ó, escondidinho. Você dá uma ajeitadinha nele e 30, uma correntinha, virei o meu trabalho. E vou fazer agora mais 2 carreiras. Então, vou fazer e volto pra gente continuar. Muito bem, então fiz aqui as minhas carreirinhas. Então, foi uma carreira de 30 pontos baixos na fileira ali na base de correntinhas e depois mais 3 carreiras de 30 pontos baixos. Fiz a minha correntinha aqui no final para virar o meu trabalho, virei, agora eu vou fazer uma carreira de acabamento. Então, eu vou fazer uma carreira de 30 pontos baixíssimos. Então, introduzi no meu primeiro buraquinho ali, baixíssimo. Baixíssimo, baixíssimo é que a gente tira de uma vez, ó, baixíssimo. Vou fazer 30 pontos baixíssimos aqui para fazer o acabamento da minha carreira. Aí no final eu vou ensinar vocês como que a gente vai arrematar esse trabalho com essa última carreira sendo a carreira de pontos baixíssimos. Então, seguindo, ó, você pode contar também. Eu não comecei contando aqui, então perdi minha conta, tô fazendo normal. Mas o ideal é que você conte, sempre contar os pontos, principalmente se você é iniciante. Então, aqui 30 pontos baixíssimos, uma carreirinha bem tranquila aqui de acabamento. Ponto baixíssimo é um ponto bem bonitinho de acabamento e bem simples, dá para você usar em várias peças que você for fazer, tá? Estou chegando no final. Meu penúltimo, meu último ponto baixíssimo. Como que eu vou arrematar aqui agora? Eu não vou fazer correntinha de arremate. Eu vou cortar o meu fio um pouquinhozinho aqui mais longo, ó. Com uns 10 centímetros mais ou menos. E vou puxar. Puxei o fio. Agora, eu vou colocar ele na minha agulha de tapeceiro, minha agulha de costura. Só pra gente fazer o acabamento, tá? Pronto, tá na agulha de costura. Como que eu vou fazer esse acabamento? Ele finalizou aqui, a linha tá saindo aqui de dentro do pontinho. Eu vou vir aqui na parte de trás, no avesso, ó. Venho aqui pelo avesso. Introduzo a minha agulha e vou sair dentro do pontinho do último ponto baixíssimo que eu fiz, ó. Saí com a minha agulha dentro do pontinho. Faço uma passada de agulha normal, ó. Uma passadinha de agulha. E vou de novo, e agora eu faço o meu arremate. Então, o arremate nada mais é do que você passar por dentro aqui da argolinha. Deu uma emboladinha aqui. Passa aqui por dentro, ó.
dá laçadinha, belezinha. Aproveita que já tá com fio na agulha, vira pelo avesso e passa aqui por baixo de uns 3 pontinhos, 3, 4 pontinhos, ó. Só passar por baixo aqui, para poder esconder essa pontinha de fio. Passei por baixo, puxei, belezinha. Posso cortar o meu fio. E agora, eu vou fazer uma segunda carreira de acabamento, que é essa carreirinha aqui no dourado, ó. Tá vendo essa carreirinha que eu fiz em dourado? Então, eu vou fazer ela aqui agora. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu fio dourado, vou fazer o nó corrediço, fiz o meu nozinho corrediço. A minha carreirinha de acabamento aqui de ponto baixíssimo virada para baixo, eu vou introduzir esse fio aqui nesse buraquinho, ó, logo acima do meu primeiro ponto baixíssimo ali do acabamento, ó. Logo acima dele aqui, eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, eu vou seguir cada buraquinho desse aqui, ó, cada um desses buraquinhos que tá logo acima da minha carreira de ponto baixíssimo de acabamento. Então, eu introduzo o fio, puxei, baixíssimo. Introduzo a agulha, puxei, baixíssimo. E eu vou fazer isso até o final da minha carreira, tá? Então, vou fazer aqui e volto pra gente finalizar. Então, muito bem, aqui tá finalizado. Eu já escondi, já fiz os acabamentos nas pontinhas e já escondi o meu fiozinho aqui atrás, ó. Ficou um acabamento perfeitinho, tá? Então, esse é o barradinho que depois a gente vai fixar na hora que a gente estiver fazendo o corpinho dele, tá? Próxima etapa agora, a gente vai fazer as perninhas. Bom, dando sequência, então, agora a gente vai fazer as perninhas do nosso soldadinho, tá? Então, eu vou começar aqui com o meu fio preto. Vou fazer o meu anel mágico. Anel mágico. E dentro do meu anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz 6 pontos baixos do meu anel mágico, vou ajustar o anel, deixa bem ajustadinho para não ficar buraquinho ali no começo. E minha próxima carreira vai ser de 6 aumentos, eu vou ficar com um total de 12 pontos no meu trabalho. Então, eu venho no meu primeiro ponto, faço o meu primeiro ponto, coloco o meu marcador e vou fazer um aumento. Faço mais um pontinho no meu primeiro ponto. E sigo agora com mais 5 aumentos, ó. 1 e 2. O aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base. Segundo aumento. 1 e 2. Meu terceiro aumento. 1 e 2, quarto aumento. 1, 2, quinto aumento. E meu sexto e último aumento. Muito bem. Próxima carreira agora vai ser uma carreira de aumentos, onde eu vou fazer a sequência de aumento e um ponto baixo. Vou repetir 6 vezes e no final vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. Então, faço o meu primeiro ponto, onde estava o meu marcador. Coloco o marcador. Faço um aumento nesse primeiro ponto. E um ponto baixo. Aumento. Um ponto baixo, segunda sequência. Aumento. E um ponto baixo, terceira sequência. Aumento. Um ponto baixo, quarta sequência. Aumento. Um ponto baixo, quinta sequência. E minha sexta repetição. Aumento. E um ponto
baixo. Tiro o meu marcador. Deixa eu arrematar esse fiozinho aqui atrás. Aqui eu posso arrematar ele só cortando, porque eu fui fazendo igual eu fiz o acabamento lá do bracinho. Então, eu vou crochetando junto ali, ele já fica escondidinho, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer 2 carreiras de 18 pontos baixos. Então, aqui vai mais um pulo do gato, para quem não gosta muito de usar marcador. Como são poucos pontos, são 18 pontos só, o que eu posso fazer? Eu posso fazer essas 2 carreiras de forma contínua, sem usar o meu marcador. Já fica mais rápido o meu trabalho. E quando a gente faz o trabalho mais rápido, não é você fazer na correria ali da agulha e fazer os pontinhos mal feitos. É você ter esses macetes, é você saber esses pulinhos do gato aqui, para que em algumas etapas do seu trabalho, você consiga agilizar. Então, 18 pontos, eu preciso fazer 2 carreiras. Então, o que eu faço? 2 vezes 18, 2 carreiras de 18, dá um total de 36 pontos. Então, em vez de eu colocar o meu marcador, fazer 18, tirar o marcador, fazer mais 18, colocar marcador, eu faço 36 pontos de uma vez. Então, eu venho aqui e já faço os 36, ó. 1, 2, sem marcador. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vou fazendo direto, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36. Aí, eu faço o meu primeiro ponto e coloco o meu marcador, porque a próxima carreira é uma carreira de diminuição, então eu preciso ter controle dessa carreira. Então, aí fica bem tranquilo, ó, porque são pouquinhos pontos, 36, pouquinho ponto para fazer. Você não vai se perder, não tem perigo de você perder a conta. Agora, se de toda forma você fica insegura, usa o seu marcador. Eu só dei uma dica aqui, um macete, para quem quiser agilizar um pouco mais o trabalho, tá? Próxima carreira, a gente vai fazer 6 pontos baixos, então, meu primeiro tá feito. 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu vou fazer 3 diminuições em sequência. Então, a diminuição, você pega as 2 alcinhas da frente do ponto, dos 2 pontos seguintes, ó, uma. Próxima diminuição, 2. Próxima diminuição, 3. E finalizo com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos. Então, finalizei aqui, ó, cheguei no meu marcador, tá certinho. Então, agora eu tenho um total de 15 pontos no meu trabalho, ó. 15 pontos no meu trabalho, que eu tinha 18, fiz 3 diminuições, fiquei com 15 pontos. Então, eu vou fazer agora 4 carreiras de 15 pontos. São 4 carreiras sem aumento e sem diminuição. Então, eu vou fazer e volto pra gente dar sequência. Muito bem, então aqui eu fiz as minhas 4 carreiras de 15 pontos baixos. A mesma lógica, gente. Se você não quiser usar o marcador,
você vai pegar quantas carreiras são, multiplicar pela quantidade de pontos. Então, 4 vezes 15 igual a 60. Você faz 60 pontos contínuos. Agora, se quiser usar o marcador, se sentir mais segura, tranquilo também, usa o marcador, tá? Aí, aqui eu vou trocar minha cor para cor branco. Então, a mesma coisa. O último pontinho aqui, eu deixei o último ponto sem arrematar. Eu vou arrematar com a minha cor branco. Faço o primeiro ponto, dou um nozinho aqui atrás para poder garantir e posso cortar o meu fio preto. Muito bom. Então, agora eu não vou usar mais o meu fio preto na perninha, tá? Então, aqui já coloquei a minha cor branco. Agora, eu vou fazer no branco 8 carreiras de 15 pontos baixos. Então, faço direto aqui 8 carreiras de 15 pontos baixos. Vou fazer e volto pra gente dar sequência. Ok, fiz aqui então as minhas 8 carreiras em branco e agora eu vou começar a fazer o meu enchimento. Nessa parte aqui na perninha, o enchimento é bem simples, bem tranquilo. A gente vai pegar pouca fibra de cada vez, ó, um pouquinho de cada vez. Não é um tufão, não, porque é aí que o enchimento fica mal feito. Então, a gente tem que reparar que aqui no pezinho dele, aonde a gente fez aquelas 3 diminuições, vai formar essa curvinha. Então, essa daqui onde tá a curvinha é a parte da frente do pezinho e a gente tem que modelar fazendo o desenho da curvinha. Então, eu vou colocar o meu enchimento devagar, com cuidado, com delicadeza. Acho ali onde está a curvinha que eu tenho que modelar. E lá dentro eu vou fazer assim com o meu dedo, para chegar o enchimento aqui na pontinha da curvinha. Então, cheguei ali na pontinha da curvinha, ó. Vou modelar, deixar bem cheinha a pontinha. Aí, eu venho com mais enchimento, um pouquinho de cada vez, porque é uma peça pequena. Não tem necessidade da gente ficar colocando um monte de enchimento de uma vez para render. Não é assim que o trabalho fica bem acabado. Não é assim que a gente vai ganhar produtividade e rendimento, tá? Então, essas etapas são muito importantes, ó. Firma direitinho. Você vai apertar com o dedo e você vai sentir aqui no fundo que ele tá compacto, que ele tá bem firminho, que ele tá compacto, tá? E aqui por fora da peça também, ó. Você aperta, não é para apertar para achatar. Você pega a peça aqui, ó, vai apertando ela um pouquinho e tem que sentir ela durinha, tem que sentir ela firminha. Mais um pouquinho de enchimento. Mesma coisa, ó, você vai enchendo, aperta um pouquinho e vamos compactando esse enchimento. Então, aperta bem ali para ele ficar bem compacto, tá? Vai acertando, ó, vai modelando e vai colocando o enchimento aos pouquinhos. Só mais um pouquinho aqui, porque eu quero que fique uma sobrinha sem enchimento para não atrapalhar na hora que eu for unir as perninhas. Então, pronto, coloquei mais um pouquinho, ó. O enchimento não pode ficar assim, ó. Ele não pode ficar assim, fluffy, saindo para fora. Você tem que apertar e deixar ele compacto, ó. Você olhando ele ali dentro, ele tá bem firminho, ele tá bem compacto. Bem certinho lá dentro, ele não tá voltando. Então, beleza. Então, bem tranquilo, apertou aqui fora, ó, tá firme, tá sossegadinho, tá tranquilo. Beleza, então eu preciso fazer 2 perninhas. Eu já tô com a minha segunda perninha pronta aqui. A primeira perninha eu arrematei, a segunda perninha eu não vou arrematar, porque a gente vai seguir crochetando para poder unir as 2 perninhas aqui e subir o corpinho do nosso soldadinho, tá? Essa parte, o corpinho do soldadinho, a gente vai fazer na nossa aula 2. Deixa eu mostrar inteirinho para vocês aqui. Então, na nossa aula 2, a gente vai fazer o corpinho do nosso soldadinho e o chapéuzinho dele, tá? A gente fez nessa aula 1 os 2 bracinhos, estão aqui os meus 2 bracinhos, ó. Que a gente fez nessa aula. A gente fez as 2 perninhas e a gente fez o barradinho aqui do casaco dele, tá? Na próxima aula, então, a gente vai unir essas 2 perninhas, subir o corpinho e a gente vai fazer o chapéuzinho dele, tá bom? Então, muito importante você assistir
as 3 aulas na sequência direitinho, para você não se perder, para a peça ficar fácil, ficar simples de você executar. Então, até a aula 2. Eu te aguardo aqui para a gente continuar o nosso soldadinho John. Bom, e hoje você deu o seu primeiro passo rumo ao sucesso com as bonecas personalizadas de alto valor em amigurumi. Vamos ver tudo que você aprendeu hoje? Nessa aula, você começou a entender que é possível começar a ter uma excelente renda vendendo bonecas personalizadas em amigurumi de alto valor, com o método Amigurumi 10X, que é simples, rápido e exclusivo. Você pode conferir os meus resultados financeiros a partir da aplicação do método e também os depoimentos de outras amigurumeiras que fazem bonecas personalizadas e às vezes sem nem oferecer, as pessoas pedem para comprar porque se encantam. Você viu os 3 principais erros que as amigurumeiras cometem tentando ter renda com amigurumis e que você precisa parar de cometer se você quiser ter sucesso, renda extra e ser uma amigurumeira de alto valor. E por fim, nós demos início ao nosso projeto, usando algumas técnicas no método Amigurumi 10X, e eu também te mostrei alguns erros que são comuns na técnica e que você precisa ajustar para ter um amigurumi de alto valor. E agora, mesmo depois de tanto aprendizado, você deve estar aí pensando: Patrícia, mas qual que é o jeito certo para poder fazer e vender bonecas personalizadas de alto valor em amigurumi? Muito bem, para ter essa resposta, você não pode perder a segunda aula da Semana Amigurumi 10X, que vai acontecer na próxima quarta-feira, porque lá eu vou te mostrar as estratégias certas que a maioria das pessoas que fazem bonecas e amigurumi não sabem, mas que são a chave para você que está entrando no mundo das bonecas personalizadas de alto valor em amigurumi em busca da sua tão sonhada renda extra. Vai ser uma aula de explodir a cabeça de verdade, porque são estratégias daquelas que você vê e pensa: caramba, por que eu não pensei nisso antes? E você não pensou exatamente porque você está seguindo a mesma trilha de todo mundo, olhando para as mesmas oportunidades de sempre e encontrando uma dificuldade imensa para se diferenciar e atrair o seu cliente certo. Eu quero, na aula 2, te tirar desse lugar comum e te mostrar um oceano azul de possibilidades que eu te garanto está longe da sua concorrente perceber. A menos que, se assim como você, ela está esperta e está aqui também participando com a gente da Semana Amigurumi 10X. E você vai não só conhecer esse novo caminho, mas também o passo a passo para aproveitar essa oportunidade de ouro da forma mais eficiente. Ou seja, vai conhecer as estratégias de venda que definitivamente vão colocar o seu ateliê de bonecas personalizadas nos trilhos rumo ao sucesso real, que você vê muitas amigurumeiras por aí conquistando e até agora você não sabia como fazer. Você vai realizar o seu sonho de trabalhar no conforto da sua casa, fazendo o que você ama fazer e ainda garantir uma boa renda no fim do mês para acertar a sua vida e realizar os seus desejos da sua família. E se você ainda não está no grupo exclusivo do WhatsApp, eu preciso que você clique neste botão que está aparecendo aqui na página ou no link que está na descrição do vídeo, se você estiver no YouTube, para poder participar. É nesse grupo que eu vou enviar os avisos sobre as aulas, o formulário para participar do sorteio e outros materiais. É essencial que você esteja lá durante toda essa semana. Então eu te vejo aqui na próxima quarta-feira, no horário que está aparecendo aqui na tela, para a segunda aula da Semana Amigurumi 10X. E eu tô curiosa para saber o que você mais gostou da nossa aula de hoje. Qual foi o seu maior aprendizado? Então, assim que a aula acabar, desce um pouquinho aqui na página e vai ter um espaço dedicado para você me contar o que você mais gostou. E é claro, se você tiver alguma dúvida, também pode deixar a sua pergunta. Eu tô comprometida em ler e responder o maior número de comentários possível. Beijo grande para você, um abraço de urso e até a próxima quarta. Operei, né? Aí eu já sabia fazer a corrente. Aí eu operei. No que eu operei, fiquei de resguardo em cima da cama. Aí eu falei: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer sem poder fazer nada? Aí eu falei com minha filha: ô Ingrid, compra uma agulha, uma linha pra mim, pra eu ficar fazendo aqui umas besteiras olhando pelo celular. Aí ela foi e comprou pra mim. Aí eu comecei, já sabia a corrente, comecei. Toda boneca, uma outra braça. Toda, sabe? Aí aquela angústia, né? E assim, eu como crocheteira, assim, eu passo. Facilitou, porque com essa base aqui, gente, dá para fazer
né? Uma boneca de personagem. Eu vendo muito Emília. Que boneca que você quer, amiga? Eu quero tal boneca. Lá ia eu escrever de novo, anotar de novo. Toda vez era uma receita de um corpo. E agora não. Outro detalhe também que eu não posso deixar de falar, que é para você conseguir deixar a boneca ficar em pé, né? Que é difícil. Com a base, igual eu fiz o tênis, do jeito que ela explicou o tênis, a solinha, tudo, deu super certo. A boneca para em pé. Eu adorei. Sim, não faço mais boneca sem esse solado. Comecei na época, na verdade, da pandemia. Me apaixonei pelo amigurumi. Fazer a boneca foi muito fácil. Até então eu não imaginava assim, porque eu fazia mais bichinhos, outras coisas, né? Tava, nossa, muito difícil, muito grande, muitos detalhes, né? Mas com esse método do amigurumi 10X, eu achei muito fácil. É excelente a base para você fazer qualquer personalização nela. Sinto que eu agarro num trabalho e sou capaz de fazer a boneca com aquilo que o cliente me pede e com alguns desafios. Tive uma amiga que me pediu uns lábios cor-de-rosa. E eu, meu Deus, lábios cor-de-rosa! Basta agarrar naquilo que nós aprendemos. Não é difícil, não é diferente de fazer uns olhos, fazer uma sobrancelha, fazer um cílio, não é diferente. Só olhar, calma, respira fundo, isto sai. Saiu a boca cor-de-rosa na boneca e ficou linda, ficou muito bonita. Portanto, sim, eu neste momento sinto-me capaz e neste momento digo, eu sei fazer bonecas personalizadas. Eu antes não dizia isso. Posso fazer, mas eu não sei se vai sair bem. Agora não, eu faço, eu sei que vai sair bem.